sextou, mais um Banca Braba pra vocês. Hoje, sexta-feira, feriado no Brasil, então aproveite aí com sua família, tá na hora do almoço. Estão comendo o quê? Um peixinho, tranquilo, de boa. Graças a Deus, A Páscoa tá né, aí. aproveitar esse feriado. É gostoso quando a gente tem uma semana reduzida, assim, é né, bom Di? pra A gente família. gosta. Você gostou de... Já pegou seu ovo de Páscoa, já? Não? Já, eu ganhei um. É? Ei, Você ganhou beleza. também? Você só deu pros seus filhotes? Ainda não. Mas Só deu vou pra ter que, você. vou ter que correr, inclusive, de última hora pra poder... Vou pegar fila, viu? Vou pegar Vai, né? fila. E caro. Vou pegar tudo quebrado. Muito prazer, eu sou o Diego Vinhas, estamos juntos mais uma vez aqui no Banca Braba para ser a sua companhia nessa próxima hora. Hoje com entrevista, vai ser a nossa entrevistada da semana. Entrevistado pesado, hein? Não, segunda. A gente já teve do Sinuquinha. Sim. Agora é a Tivemos nossa... de NBA, mais uma entrevista. agora é aqui. a nossa entrevista oficial aí, o programa inteiro. E eu sou a Maria Antônia, pra quem não me conhece. É um prazer e também quero a sua licença pra estar na sua companhia. Vou Opa! evitar falando Diego Vamos agora. nessa, então. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Ó, uma dica pra vocês que estão acompanhando a gente, pode comentar aqui no canal no YouTube, curta a gente nas redes sociais, Banca Braba, @Banca Braba, é fácil. Qualquer rede social você vai encontrar a gente com esse alô torcida do Flamengo, alô torcida brasileira, um dos grandes ou um dos maiores laterais esquerdos da história do Flamengo e também do futebol brasileiro. Eu que sou... Jogou no Santos também. Vi muito espero que ele não se sinta ofendido, mas eu que vi muito álbum de figurinha na década de 90, já vi muita figurinha repetida desse jogador, viu? Eu não peguei essa fase tanto. Já sim. Senhoras e senhores, ele, Atirson com a gente, seja muito bem-vindo. Olha lá, tá dando risada falando do álbum de figurinha. Atirson, bem-vindo aí ao nosso Banca Braba, obrigado por participar. Ele que é comentarista atualmente esportivo, tá comentando as finais do Cariocão. Vai ter trabalho esse final de semana, hein, Atirson? Bem-vindo. Grande Diego, Maria, um beijo para você. Prazer imenso fazer parte dessa Banca Braba, né? Que vai ser uma resenha bem bacana. Parabéns aí pelo programa. Já gostei do estúdio. O estúdio tem a camisa do Golden State, que eu sou fã do Curry. Aí, e ó. a camisa ali, para mim pareceu rubro-negra, já gostei. Rubro-negro já gosto. Então, Muito bem. Imenso. Aí eu também estou esperando meu ovinho da Páscoa. Vamos comer o peixinho daqui a pouco e vamos com tudo. Delícia, Vamos hein? nessa, então. Bom, Atirson, então só pra quem tá acompanhando a gente agora no YouTube, pra quem vai acompanhar também nas redes sociais depois com os cortes, fala um pouquinho, o que você tá fazendo? Você tá comentando? Como é que tá essa experiência de comentarista? Não é de hoje, né? Já vem desde quando que você tá comentando futebol? Como é que é estar desse lado, dando aquelas... Você gosta de dar umas cornetadas também ou você vai leve? Assim, como é Na que é? verdade, eu comecei em 2012. Eu parei de faz jogar tempo. em 2010. Final de 2010 eu parei de jogar, né? Parei novo, com 33 anos. Iniciei a carreira dele logo depois como empresário de atleta, até tomar uma pernada de um jogador. Aí fiquei desanimado com aquela situação. E na sequência, a Fox tinha me feito o convite para trabalhar com eles, né? Eles tinham acabado de chegar no Brasil. E aí foi um período de aprendizado, porque eu tinha acabado de parar, ainda não tinha essa facilidade de comunicação junto com a leitura de jogo, que é totalmente diferente da gente ler, expressar e passar para o telespectador. E aí, na sequência, eu tive uma boa sequência. Foi um jogo no SBT, a final do Cariocão, o SBT tinha transmitido. Aí eu já tinha trabalhado na Flá TV, na Record, e também esse ano já iniciei a temporada como comentarista da Band. Está sendo muito bacana, a galera está curtindo muito. Mas antes de tudo isso também fui treinador de futebol, fiz todos os cursos ali da CBF, só falta a licença Pro, que te dá licença para trabalhar fora do Brasil, no exterior. Em alguns países ainda também não está totalmente liberado o acesso, né? Mas tentando ainda buscar o caminho certo, deixando na mão de Deus, que eu acho que a gente estuda, se capacita, mas o caminho de Deus que a gente nunca sabe o que Ele quer. E a gente vai tentando se encaixar no perfil que ele vai levando a gente. Então a gente pode esperar o Atirson treinador daqui a uns aninhos? Ou em breve, né? Se for da vontade de Deus, sim, né, Maria? Se Deus Eu gosto dessa coisa do campo, né? Porque eu vivenciei essa situação desde 8 anos de idade. Assim, hoje eu tenho 46, então vivi minha vida toda dentro dos gramados.
E aí é natural que a gente sinta essa ausência do campo. E aí, lógico, treinador, gestor, essas coisas todas, a gente mexe muito com a gente. Por isso que o ex-jogador, ele tenta seguir aquela caminhada, porque ele praticamente vivenciou a vida dele toda dentro do campo ali, do vestiário. Mas se for da vontade de Deus, tem um treinador. Se não for, a gente segue aí. Estou muito feliz também na Band e espero que as coisas aconteçam. Você falou que tá agradando, então onde você passar, Tirson, vai ser tranquilo, você tá tirando de letra, fez bons trabalhos. Bom, futebol não precisa nem falar, mas como treinador teve sua experiência, como comentarista, como você falou, a galera curtindo, já tá meio caminho andado. Vai tranquilo que você já que aparecer, você vai... Se você falou, estuda pra caramba, faz curso, então fica tranquilo que onde você colocar o seu trabalho vai ser bem feito. Queria falar de trajetória, então, voltar um pouquinho pra apresentar também mais, porque assim, você aí em casa que tá assistindo a gente, que você começou a ver futebol no PlayStation ainda, no PlayStation 4, então... Não tinha nem rostinho ainda, você só sabe quem é Neymar, no máximo quem é Messi. Esse rapaz aqui, ó, cadê o lado? Esse rapaz aqui jogou muita bola na lateral esquerda, marcava gol demais, dá uma sapetada de fora da área, que eu vou te falar. Não é qualquer lateral esquerdo, não. Como que era, entre idas e vindas, me corrija aí, tá? A gente deu uma estudada, tá, Tirso? Se a gente errou na lição de casa, você fala aí. Uns 20 anos de Flamengo, entre idas e vindas, pouco mais, pouco menos. Hoje o Flamengo ele é o maior, ou o segundo, junto com o Palmeiras, um dos grandes times do futebol brasileiro. Mas lá em 90 e 2000, como que era o Flamengo? Como que estava a situação do futebol brasileiro? Estamos falando de uma diferença de 20 anos já, né? Que diferença você vê no Flamengo e também no futebol para você? Diego, até aproveitando também que você mencionou aí da minha trajetória, eu não gosto muito de falar de mim, né? Porque é sempre muito aquela coisa do eu não gosto muito dessa situação. Eu participei essa semana do programa do Neto, né? Aí, batendo papo, tudo, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram lá que eu sou o terceiro lateral que mais gol fez no Flamengo, uma história de mais de 100 anos de clube. E aí eu fiquei muito honrado, porque assim, fiquei atrás do Leovegildo, né, que para mim que é o Júnior, um monstro. A lenda. É uma lenda. E aí o Léo Moura, que também é outro baita jogador. Então assim, fiquei muito honrado, porque assim, a gente não sabe, né, a proporção que a gente atinge. E hoje eu fico muito satisfeito e honrado quando o torcedor ele me para e fica falando sobre o que a gente representa no clube. Isso é muito gratificante. Essa a gente de fora nem passagem imagina isso, né? Pois é. É muito louco, porque a gente vê todas as conquistas, a gente já sabe quem que é o melhor ali. A gente estava falando até um pouquinho antes, né, Maria, em relação à nossa participação aqui antes. A Maria nasceu no ano que eu joguei no Santos, que eu fui campeão no Santos, em 98, né, cara? Tá vendo? Muito obrigada, Santista, aí já com um ano, no aniversário de um ano dela, o artista estava dando de presente um título. Muito obrigada. Jovem, você tem que estar feliz e honrada. Eu que tô já... Eu tô feliz demais, só te agradeço. Parabéns também pelo trabalho aí. Em relação à nossa trajetória naquela geração, a gente não tinha, desde a base, a gente não tinha uma orientação tanto de preparação física de parte muscular, né? A gente tinha ali do treinamento do dia a dia, mas a gente não tinha orientação de musculação, por exemplo. Eu comecei a fazer no Flamengo, todos os jogadores da categoria, quando chegou no profissional do Flamengo, que a gente começou a fazer academia de braço, perna, porque a gente não tinha isso na base. A alimentação nossa era muito... Na raça. Na raça, porque assim, na base não existia ali. Era no máximo um pãozinho e olha lá. No profissional, quando a gente subiu, a gente tomava café da manhã com manteiga, pão e café. Isso. No máximo, quando tinha, era uma fatia de queijo ou uma de mortadela. Quer dizer, era realmente uma situação muito delicada. Tinha ali uma estrutura de campo, mas não era uma coisa tão adaptada para um time tão grande quanto o Flamengo. Depois o Flamengo teve lá o centro de treinamento, começando a construir aos pouquinhos, e hoje tem um centro, sem dúvida nenhuma, de excelência, né? Que tem tudo lá dentro. Você chega para o café da manhã, você tem tudo balanceado. Tudo balanceado, mas enorme. Aí você tem café da manhã, almoço, café da tarde. Quinoa, granola. Esse tipo de coisa, né? E assim, para o atleta ele é fundamental para recuperação e prevenção de lesão também. Isso é importantíssimo para um atleta de alto rendimento. Então, assim,
A gente pegou uma geração que a gente tinha muito talento, mas não tinha tanta estrutura, não, nem só física, mas como também de alimentar. Aí quando eu fui para o Cruzeiro, eu cheguei no Cruzeiro, eu lembro quando eu saí do Flamengo, fui para o Santos já tinha uma estrutura até melhor do que o Flamengo naquela época. E eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto uma situação daquela. E aí é onde que eu comecei a ganhar uma maturação. Minha maturação foi tardia, né? Hoje você vê jogador com 16 anos jogando com uma força enorme. Você vê o Endrick, né? O Endrick hoje no Palmeiras, alguns jogadores que já surgiram aí, o Paquetá, o Vinícius Júnior, que foram crescendo, mas que chegaram já praticamente pronto para o profissional. E é isso que tem que ser um atleta de alto rendimento. Ele precisa ter não só alimentação, mas um descanso pós-treino, um descanso para você chegar bem no dia seguinte, recuperação. Você precisa disso. E aí, você pensando na base, aí eu treinava de manhã no Flamengo, ia para a escola à tarde, de noite eu ia jogar futebol de salão para ganhar uma grana para conseguir pagar a semana, e aí ficava desgastado demais. Mas mesmo assim, eu não arrependo de nada, né, do que eu fiz. E hoje já tem, os clubes naturalmente hoje já fazem a integração dentro do futebol de campo com o futebol de salão. E isso facilita muito, porque está tudo integrado. Você não precisava treinar 2 períodos, como eu fazia. Você treinou no salão hoje, você não treina no campo. Então, isso tudo é um entendimento do estudo que tem que ser feito com qualidade e junto com a preparação toda do multidisciplinar que os clubes têm. Xison, então você acha que estaria certo a gente falar que hoje talvez seja um pouquinho mais fácil aí para você se tornar um jogador ou um atleta profissional? Assim, na nossa geração, eu acho que tinha muito mais jogadores com qualidade, né? Muita qualidade técnica. Por exemplo, na minha geração ali, para a briga, Roberto Carlos no concurso, que essa era o titular absoluto. Mas na briga para reserva dele tinha eu, Gilberto, Serginho, Júnior do Palmeiras, Felipe do Vasco, Fábio Aurélio, Gustavo Nery surgindo, André. O Zé Roberto era meia esquerda, né? O Zé Roberto. O Zé já tinha escolhido para ir para meia, graças a Deus. Porque imagina. Porque aí não tinha para ninguém, porque aí o Zé já era jogador de seleção. Então, quer dizer, realmente foi uma geração de muitos jogadores com qualidade. Hoje, se um jogador ele reclama de alguma coisa na base, assim, principalmente quando ele tem uma estrutura como o time grande, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e outros times brasileiros que tem Santos, aqui no Rio, Vasco, Botafogo, Fluminense, naturalmente os clubes grandes, Inter. Então, assim, não pode, né, Grêmio, etc., não pode reclamar, os meninos têm que aproveitar, desfrutar, porque, assim, hoje, se ele se preparar mentalmente, com toda a preparação que ele tem, normalmente ele vai seguir. Ele, às vezes, aí vai do nível, né? Você vai do nível A, nível B, nível C e nível D. Se você já está num time grande na base, a tendência é que você deslanche. Mas aí você tem, no decorrer do meio do caminho, a maturação, aí a empolgação. Às vezes você acha que esquece que você é um atleta, vai para a noitada e começa a misturar algumas coisas e perde a oportunidade de se tornar um grande jogador, como a gente já viu um monte de jogador aí perdendo esse time, né? Infelizmente acontece muito aí com os meninos de base, esses meninos que jogam sobe copinha, na cabeça, né? Muita coisa nova acontecendo. Mas tem um jogador... Eles ganham salário hoje em dia, na base... Imagina. Pô, o salário, se for um jogador já promessa aí, já ganha mais de 50 mil reais, dependendo. Já pensou? Moleque novo. Patrocínio, moleque, tudo, né? Naquela não época, compra mais nada, roupa... Época, menino de base nem pensava em patrocínio. Na ajuda de curso a gente ganhava 300 reais. E pão com mortadela, né? E quando ganhava. E pão com mortadela no café da manhã, cara. Que... Uma historinha rapidinho. Pô, eu tava na base do Flamengo ali, né? A gente ganhava o auxílio, né? A ajuda de custo, que era o nome. Beleza. Aí o Flamengo atrasou 10 meses. Pô, aí a gente, né, tinha que se virar para jogar salão, pedir dinheiro do pai, dar calote no ônibus, a se virar, botar a camisa de escola para entrar pela frente. A gente tinha que se virar para ir treinar. A gente ia, chegava lá no treino, tal, um dia o Flamengo falou, pagou. Falava, vamos embora, todo mundo, a molecada toda vai pro banco, todo mundo junto, pegando o mesmo ônibus e tal, vamos no banco lá, o balcão era em cima, a gente não conseguia nem enxergar o balcão, a moça do outro lado, porque a gente era tão pequenininho, então a gente ficava tentando ali olhar a moça. Aí daqui a pouco, a moça aí começou a assinar, quando assinamos e tal, eles já pagam, só assina e paga, a gente não olhava, aí começou a vir um dinheiro, mais dinheiro,
Porra, eram 10 meses de ajuda de De custo salário. pagaram, eu achei rico. Aí, pô, só que eu tinha que pegar um ônibus, quer dizer, uma ajuda de custo junto, dá um negocinho razoável. Pô, o que eu fiz? Botei na cueca, botei na meia, vai embora no ônibus. Vai senão podia ser distribuindo no roubado. bolso. Não tem onde guardar. Mó perigo, Vai bicho, onde mó vai. perigo. Tá maluco. Tem um jogador que, inclusive, não tinha treinamento, não tinha alimentação, não tinha noitada que impediu esse cara de ser um craque. Que você jogou com ele, teve uma entrevista que eu vi sua falando, que é o Romário. E o Sim. Romário foi... Eu vi você marcar muito gol de fora da área. E aí você tem uma história, né? Parece que ele foi... Ele era meio brabo, né, Atirson? Em campo, assim. Romário ele foi um cara sensacional, né, cara? Um jogador extraordinário. Não é à toa que ele se tornou um fenômeno. Né? Da onde ele passou, o que ele fez, ele realmente foi um cara fora da curva. Só que a gente sabia que ele tinha que ser o cara sempre, porque ele era o cara para fazer os gols. Né? Então, assim, ele com todo esse aspecto todo, ele ainda foi até 40 e poucos anos de idade jogando, fazendo gols pra caramba, né? Só que ele não bebia bebida alcoólica, né? Ele nunca bebeu bebida alcoólica. Naquela época, né, lá na geração, ele não bebia. E assim, eu tive uma situação que eu comecei a surgir no profissional do Flamengo, comecei a aparecer, comecei a fazer gols, e natural que né, o atacante precisa fazer gol, é normal. E ele, que sempre foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, ele ainda não pôs. E aí, um dia, pô, chutei errado, não sei o que, ele me chamou, começou a abrir o braço, reclamar comigo, eu falei, epa, tem alguma coisa de estranho. Se o baixinho está reclamando, eu tenho que ir lá saber o que está acontecendo. E aí eu já, pô, com medo ali da situação, o jovem querendo aparecer e ele já consagradíssimo, e era nada mais nada menos que o Romário, eu fui lá conversar com ele, bati no quarto dele lá, entrei, e ele lá estava tomando banho, o Fabiano, que era o zagueiro, abriu a porta, daí eu sentei, ele falou, espera aí, o Romário está tomando banho, tá bom, sentei lá. O Romário saiu do banheiro com a toalha, aí ele falou, vem, o que você quer? Eu falei, pô, mano, bota aí a roupa aí pra gente conversar, né? Aí ele botou a roupa e tal, ele fala, o que você quer? Aí eu falei, pô, mas eu tô chutando, você tá reclamando comigo, eu não sei o que tá acontecendo, o que eu posso melhorar, né? Foi uma situação que eu... Uma humildade, uma tranquilão, né? né? Lógico. O outro ficaria bravo. Ô, Mário, velho. O cara é a maior estrela, a gente sabia disso, a gente sempre foi fã do cara, pô, imagina, você tá jogando com ele ali, você tem que pegar alguma experiência com ele. Você tá chutando muito de fora da área, tem hora que eu me posiciono e você chuta. Eu falei, pô, mas é só isso, mais nada, é só te procurar, eu entendi isso, tá? Não, tranquilo, pô, isso aí é mole pra nós. Aí, no Maracanã, jogo contra o Santa Cruz, um passe do corredor central ali no meio do campo para a lateral do campo, e eu entrando da lateral para o bico da área ali, na parte lateral do campo. O zagueiro lateral veio dando carrinho, eu dei um toquinho por cima dele, tirei a bola dele, e tinha mais 2 passos para chegar na linha de fundo. Esses 2 passos que tinha na linha de fundo eram uns 2 segundos, 1 segundo. Só que eu tinha que achar o Romário dentro da área, nesses 2 passos, eu tinha que olhar para a área, não perder a bola e olhar para onde ele estava. Ficou E ele é baixinho, né? Tem que ser. Ficou com a bronca na cabeça. Exatamente. Ele pediu pra eu mandar pra ele. E eu tinha que achar ele de qualquer jeito. Eu consegui dar aquele passo. Quando eu olhei para a área, virei a cabeça, vi que ele se movimentou para o primeiro pau, que a gente fala, né? Primeira trave. E eu dei um toquinho de leve só dei um tapinha na bola para subir. Aí ele veio assim, fez o gol de cabeça. Aí veio me abraçar, é isso, Peite, é isso. Assim você foi pra seleção brasileira. Eu falei, pô, tu tá ótimo, Romário. Ei, E Romário. Mas teve um jogo no Maracanã que ele era muito inteligente, cara. O Romário era absurdo. Jogando, então, sempre foi um cara genial. E uma bola que o Iranildo toca por dentro, para mim, contra o Vasco, assim, um dos clássicos, ele toca para mim por dentro do meio-campo, eu vindo do meio-campo mesmo, lá da linha do meio-campo. E aí eu já vim por meio. O Romário, ao invés de entrar, né, dentro da área ali, buscando a área, ele se movimentou saindo da área. Ele buscou a linha de fundo para ficar no bico da área do lado chamou a esquerdo. marcação. Exatamente, para levar o marcador, para se desmarcar e levar o marcador. Malandro. Só que quando ele levou, abriu um clarão. Os 2 zagueiros fizeram, opa. Quando fez isso, eu falei, agora, Romário, não dá para tocar para você não. Na minha cabeça. Eu falei, eu vou chutar, mas eu tenho que fazer o gol, senão dá ruim. Aí eu chutei, fiz o gol contra o Vasco, aí saí lá comemorando. E a pressão? Imagina, não vai. A pressão, lógico.
Mas é o que você falou, Tirso. Ele não fez à toa, né? Ele é malandro de futebol, boleiro, Entende. nato. Tirso, eu queria te perguntar, aproveitando aí dessas resenhas que a gente tem, eu queria saber como é que era a resenha nessa época de vestiário. Porque a gente sabe que as melhores histórias saem aí dessas resenhas de vestiário, e hoje ainda a gente tem muita resenha. Só que eu imagino que naquela época, que não tinha tanto celular, tantas coisas, eu acredito que devia ser mais ainda. Não tinha o Devia ser perigo de alguém pior, ver, né? É. Que agora, eu não vou fazer isso. Antigamente Viralizar. não tinha câmera, tinha... Exatamente. Como é que era a exatamente. resenha nessa época? A chance de contar o que você nunca contou, Tirso, é agora, viu? Não, então, mas na verdade, assim, a resenha ela sempre foi muito legal, foi muito exatamente pelo que a Maria Antônia falou, né? Nessa geração ali, depois que veio a tecnologia para o telefone e tudo, que não era um telefone, era um tijolo, né? No caso, aquele tijolão, né? Não, Botava aqui Os pesado. tijolão. Isso. Então, assim, a gente pegou uma geração que a gente curtia muito ficar dentro do nosso grupo na resenha. E aí tinha jogadores que já tinham jogado em outros clubes, com resenha de outras situações. Então, quer dizer, a gente vivenciou vários momentos bacanas com grandes jogadores engraçadíssimos, como o Denilson, Marco Goleiro, jogadores que eles sabem contar resenha, né, cara? E aí fica Amaral. Então, assim, isso aí fica mais o Amaralzinho. prazeroso, fica mais prazeroso ainda pra gente. Vampeta é um fenômeno. Então, assim, a gente vivenciou vários grandes momentos. A história que o Romário fala do holandês lá, quando ele voltou da Copa do Mundo, que ele foi campeão, a gente estava todos reunidos, sentados, e ele contando pra gente como que foi. Ele falou, ele sentou, os caras, na resenha foi que ele chegou em Barcelona depois de alguns dias de apresentação. E ele não quis apresentar na data que foi marcada, porque ele tinha chegado na final da Copa do Mundo, campeão, melhor jogador, e aí ele se apresentou alguns dias depois. E aí os jogadores não satisfeitos, jogadores também todos de seleções, holandesa, alemã e um monte de jogador que jogava nos seus países, falou, não, vamos conversar com o Romário, vamos chamar ele e vamos conversar. Fizeram uma reunião, e aí já tinham falado para ele, vai dar merda, hein? Mas não. E aí uma dessas reuniões, sentaram lá, aí todo mundo falou, por que você não pode se apresentar agora, que não sei o quê, todo mundo falando que ele não podia, ele falou assim, você saiu você nem passou para as oitavas, você saiu das oitavas, você perdeu não sei o quê, você perdeu para mim na final. Tô resumindo, você não tem que falar nada não, vamos embora treinar e vida que segue. Gente, Você sabe quem sou eu? Você sabe, meu querido, por favor. Exatamente, assim, ele era muito espontâneo com tudo isso, né, cara? Então, assim, várias resenhas que a gente tem aí, bacanas, que a gente vivenciou, é muito pelo fato de não ter telefone. A galera, hoje em dia, até mesmo quando eu já estava ali no final de carreira, que já tinha muita tecnologia, a gente, às vezes, evitava de levar alguns até treinadores pediam para não levar o celular para a janta, porque ele queria aquele momento da resenha. Às vezes você está com um problema fora de casa, que você vai conversando com um ou com outro, que você acaba melhorando o teu aspecto, né, o teu lado psicológico, porque não é fácil o futebol você vivenciar 24 horas por dia. Todos os seres humanos têm algum tipo de problema. Então, assim, em algum momento da sua vida tem problemas. E é natural, né? Então, assim, e com isso, você estando ali, você acaba esquecendo, você acaba vivenciando, né? Então, por um momento, realmente bastante interessante. Eu vou aproveitar essa fala aí, Atirson, se me permite. E você falou também, por coincidência, do Romário no Barcelona. A sua proposta, né? Sua famosa proposta que você recebeu ainda no Flamengo. E essa sua experiência com altos e um baixo muito... Né, para quem não conheceu ainda essa história, o Atirson teve uma proposta do Barcelona, ele vai dar mais detalhes aqui. E, enfim, aí ele foi para a Europa para um outro clube, mas teve uma questão de saúde, enfim, uma questão muito importante na vida dele. Queria que você contasse primeiro essa história, essa proposta do Barcelona. E por que o Flamengo não te liberou, hein, bicho? Caramba! Essa é a grande situação, né? Essa aí, a tua grande fala é exatamente essa. Eu vivia o meu melhor momento ali no Flamengo, era o capitão do time, o melhor jogador, a torcida já tinha me tornado ali como o ídolo da torcida. E aí o presidente, na época, o Edmundo Santos Silva, o Barcelona veio fazer a compra, fez a proposta. A proposta era de 12 milhões de dólares naquela época.
Naquela E época era o muita coisa. Flamengo, naquela época, a gente está falando de 2000, cara. Era A gente muita tá falando coisa. nem, é 20 como se anos. fosse hoje aí uns 150 milhões, mais ou menos. E aí, na época, o presidente falou: como é que eu vou te vender? Eu não posso te vender. Você é o meu melhor jogador, você é o ídolo da torcida, você é meu capitão. Eu não posso te vender. Presidente, está todo mundo salário atrasado, vai pagar um monte de gente aqui, vai ajudar o clube financeiramente, vai ser bom para mim profissionalmente. Como é que você não quer me vender? Não, e eu ganhava um dos menores salários do Flamengo naquele momento, ganhava 20 mil reais, era para ganhar 400 mil reais lá fora. Então, quer dizer, falei, Nossa. presidente, você tem que me vender, mas eu não posso. Falei, presidente, não tem jeito. Se você não me vender agora, eu vou poder sair daqui a pouco. Tinha a Lei Pelé, a Lei Zico, que já estava modificando o cenário que o atleta, 6 meses antes do seu término do contrato, você podia assinar um pré-contrato. E com isso foi o que ocorreu. Ele não quis me vender. Aí o próprio a Nike, que era a minha patrocinadora, conheci o pessoal do Barcelona, falou assim: a gente paga a tua passagem. Eu não tinha nem dinheiro para pagar passagem para alguém lá ver se era verdade, porque a gente não tinha empresário nessa época. O que acontecia é que você surgia, você aparecia, pintava alguns empresários e fazia um negócio. E eu não tinha empresário, então eu acabei pedindo a Marlene Matos na época para começar a conversar, porque ela era minha assessora de imprensa, que era da Xuxa e tudo. Ela me Famosa pediu, Marlene pô, Matos. fazer essa negociação, porque eu não sei negociar isso. Meu pai militar, não tinha muita experiência em negociação sobre futebol, e foi aí que começou o grande detalhe, porque o Flamengo não quis vender, era para ter sido vendido, e aí quando a Nike pagou a passagem, meu pai foi lá ver, cara, tá aqui, a proposta está aqui. Só que quando meu pai estava viajando, o problema foi, quando meu pai chegou na Espanha, o presidente do Barcelona, que eu não lembro agora o nome, teve o impeachment dele. Teve um problema lá, teve um impeachment do presidente e não podia contratar e nem vender nem comprar ninguém enquanto não tivesse uma figura presidente dentro do clube. Então, aquilo ali. E o empresário que tinha feito todos os trâmites, que era o Manuel Ferrer, o empresário espanhol, falou: mas tem uma outra opção, tem uma segunda opção. Eu conheço muito bem o clube da Juventus, o diretor e tal, vamos lá. Meu pai, eles que bancaram a passagem, levaram meu pai até Até a Turim, até a Juventus. Itália. E isso foi aí que não fui para o Barcelona, não porque eu quis, porque minha característica era totalmente espanhola. Na forma do Barcelona jogar, um jogo mais com posse de bola, um jogo mais para frente. Aí eu fui, a Juventus teve o interesse, o Flamengo não vendeu, foi onde que eu fiz o pré-contrato, onde deu esse problema todo, e foi onde que eu fui para a Itália com um passe meio livre, e aí teve grande problema exatamente nesse tipo de situação da lei, né? Porque ainda não tinha. Aí o Flamengo entrou na justiça aqui no Brasil, a FIFA tinha dado a liberação porque eu era jogador da Juventus, na lei da FIFA ocorria aquilo, mas eu tinha que toda vez vir aqui para o Brasil para o julgamento. E aí ficava aquela situação, eu já não estava com a cabeça, aí eu peguei não sei eu, cheguei lá, estava todo roxo, né, treinando, e aí quando o médico viu, falou: tia, você tem que fazer um exame. Fez o exame de plaqueta, a plaqueta deu 5 mil. No mínimo, o nosso é 190, 150. Tava sem nada. E aí, nada, 5 mil, eu treinava e ficava morto. Aí ele falou assim: você vai para o hospital do câncer agora, ver se é leucemia. Aí minha cabeça foi lá para baixo, né? Pô, de uma situação que era para ser uma negociação, tudo correr tudo bem, para você chegar na Europa bem, com a cabeça boa, já tinha desmoronado tudo. Isso em menos de um mês, 2 meses. E aí foi feito o exame da medula, né? Tirei aqui do peito da frente, e a doutora falou: é aqui ou das costas? Falei: aqui. Tirou ali, doeu, sai do osso e tal. E aí fez o exame, não tem nada. Tá, mas o que eu tenho? Ele não sabia. Então, assim, eu fiquei jogando, toda vez antes dos jogos eu tinha que fazer um exame de sangue para ver se minha plaqueta chegava ali a 90 mil, porque ela não passava de 100. Ela chegava até 90 mil. Então, assim, eu tinha algum problema. O que eu tinha, eu não sei. E aí eu fiquei jogando 6 meses dessa maneira. Minha cabeça não estava para o futebol, minha cabeça estava para a minha vida, o que eu tenho. Então, assim, naqueles 6 meses eu fiquei muito triste. E aí, quando eu voltei para o Brasil de férias, fui na hematologista, fiz todo tipo de check-up. E aí a hematologista falou assim: tia, aqui nos teus exames está tudo perfeito, não tem nada.
só tem duas hipóteses que pode ter acontecido contigo. Uma, púrpura, a outra, uma dengue hemorrágica que você saiu do Brasil, que era uma epidemia que tinha naquele momento. E aí a situação realmente que ocorreu foi que não se descobriu o diagnóstico, mas que depois que eu voltei para lá pela segunda vez, já estava com a cabeça totalmente diferente. Voltei mais motivado, voltei mais alegre. Só que eu queria voltar para a Copa do Mundo, né? Eu tentei voltar para a Copa do Mundo. Acho que 2002, talvez. É isso, 2002. Eu estava sendo convocado e tal. E aí, naquele período, eu perdi o time todinho, porque eu fiquei 7 meses, 8 meses ali sem jogar. Perdi o time da seleção. Quando voltei, já não dava mais espaço para eu jogar. E com isso, eu acabei, né, não conseguindo ir para a Copa. E resumindo, isso tudo são situações que me prejudicou, principalmente nesse período ali da Barcelona e Juventus, né, no caso. Isso aí o Atirson falou em outras entrevistas também. Obrigado por abrir pra gente essa história, viu, Atirson? Deixa eu só fazer um complemento. Claro, por favor. Eu acho que hoje, Diego e Mari, é o seguinte, hoje o jogador ele surge no futebol. Ele aparece no futebol e daqui a pouco vem um grande clube europeu, faz a proposta, o jogador vai e é vendido. Nessa época que eu estava no Flamengo, que teve a proposta do Barcelona, a torcida ia no Maracanã me chamando de mercenário. Mercenário com dinheiro, não vi, $2 jogando R$1, R$2 ali, moeda. Porque eu era o maior jogador. Hoje não. Hoje o jogador tem a proposta, o que acontece? Ele vai lá, é vendido, o torcedor vai, meu ídolo, brilha lá, o jogador do Flamengo, brilha lá fora. Esse é um jogador totalmente diferente de uma geração que eu participei. Então, assim, é o que eu falo, é mais sadio, que é verdadeiro, que tem que ser dessa forma. Não tinha que ser da forma que eu passei. Tinha que ser dessa forma, que é bom financeiramente, para a saúde financeira do clube. E a gente sabe que não tem como você, hoje, competir com um grande clube europeu financeiramente. Mesmo hoje o Palmeiras, o Flamengo, tem hoje uma saúde financeira grande. Você tem que vender jogadores, e é isso, faz parte do futebol. Agora, eu falo, se hoje eu tivesse, de repente, uma situação hoje que tem do Flamengo hoje, da estrutura financeira, eu acho que nem o Flamengo eu tinha saído. Outra situação, né? Outra situação. Bom, Atirson, vamos então mudar um pouquinho a nossa pauta aqui, falar sobre futebol mesmo, não falar mais desses bastidores não tão bons, mas que, de uma certa forma, como você falou no começo, né, te levaram para outros caminhos, e onde você passou, você teve um aprendizado, e é isso que fica no final das contas. Futebol moderno, você falou do futebol moderno da torcida, né, das mudanças, né, a gente tá falando de, parece muito, mas tem tanto, 20 anos, se for pegar na história, pô, é um período pique, 2000, parece que foi ontem pra gente pra você que jogou, mas muita coisa mudou, por coincidência ou não, de 20 anos pra cá, muita coisa mudou, diferentemente talvez de 2000 pra trás, parece que muita coisa, uma delas é o comportamento do jogador, é a parte física. Eu queria falar, a gente falou já disso, sobre a tecnologia, né? Então, queria a sua opinião sobre... Tem alguém aí com a gente aí, ó, Tirson? Tem alguma das filhas aí? A filhotinha Chama tá a filha aí pra participar da live com a gente aí. Tem a latina de fora, essa aqui, ó. Essa é quem? Essa é a Bela? Essa é Bela, essa é Bela. Ah, bonitinha. A Bela. Ali, ela quer participar. Aí, Bela, que linda. Carinhosa. Ganha o dia também, né, Tirson? Umas filhas dessa aí, hein? Golden é tudo de bom. Ah, Golden é maravilhoso. Aqui, ó. Bicho grande, hein? Bicho grande, hein? Posso continuar? Tá bom. Bela, participa aí, Bela. A outra aí. Oh, meu Deus. O nome desse aí? É o Dom, é esse. O Dom do Shih Tzu. Bonitinho. O Chewbacca. Tadinho. Meu irmão tem um Shih Tzu que parece o Garfield também. Esse é o meu... Tem um branquinho também, vem cá. 3? Eita! Na moda. Acabou, Tirson? São só 3? Tem mais uns 15 lá no fora? Não. Tem 3 e 2 filhotas. E esse aí é quem? Esse é o Léo. O Léo. Irmãozinho do Dom. Tá aí, é uma alegria, hein? Esses são uma alegria demais. Cachorro é tudo de bom, né? Saudade, nossa senhora. Desculpa, gente. Imagina, não, eu assim, hoje, né, depois de que eu casei, faz uns 4 anos que eu tô sem cachorro. Tô com 38, mas de 34 anos pra trás,
Sempre tive cachorro. Eu montei, com 5 anos de idade, eu montava num Doberman achando que era cavalo. Eu sempre tive, então... Eu tenho 3 também. Então eu sou suspeito pra falar. Bom, Atir, é o seguinte, falando de mudanças do futebol, eu queria mudar bastante a pauta e pedir sua opinião, até como comentarista, como é que você recebe a questão da tecnologia. O VAR, por exemplo. O VAR, eu que sou torcedor, telespectador, mudou pra mim, mudou muito a forma de torcer, de acompanhar uma transmissão, pelo menos na TV, né? No estádio é diferente, né? Porque o estádio não tem nada, não tem replay, então você já tá meio que acostumado ali com aquele ambiente do estádio. Eu tô mais acostumado, mas na transmissão mudou muito a transmissão. Queria a sua opinião, o que você acha do VAR? Quantos gols, talvez, do Flamengo, quando você jogou, teriam sido anulados ou não, ou validados por conta do VAR? Você é a favor, é contra? Você acha que no Brasil rolou, não rolou? Sua opinião sobre o VAR, por exemplo? Eu acho que é importante para você minimizar alguns erros, né? Algumas derrotas ou vitórias irregulares, né? Por exemplo, eu tive um jogo contra o Palmeiras, Copa do Brasil, na mesma que a gente teve a vitória lá da Copa Mercosul, né? Em 99. A gente fez uma Copa do Brasil também contra o Palmeiras. E aí teve um empurrão do Euler em cima do Klemer, no terceiro ou quarto gol. Goleiro Klemer. E aí o Palmeiras acabou classificando ali e a gente ficou fora. Se tivesse o VAR, a gente não teria saído daquela competição, algo aconteceria. Como vários gols hoje acontece também, e às vezes a gente fica na dúvida. Eu acho que tem que ter um pouco de estudo, um pouco mais. Eu acho que, principalmente da biomecânica, você tem que botar pessoas que entendam de biomecânica, movimento do corpo, porque você sabe se o cara tem a intenção ou não. O atleta, ele sabe que quando ele tem a intenção ou não de fazer pênalti, quando você vai acertar o corpo do adversário ou não. Então isso tudo faz uma leitura dentro do problema. Agora, em relação à linha de impedimento, isso também ajuda muito. Pô, mas assim, às vezes é 1 centímetro, né? Pô, mas é o dedão. Se o cara tem um dedão maior do que o outro, ferrou. Então assim, isso acaba... Mas assim, olhando pelo contexto da empolgação, quando é a favor, beleza, você fica triste ali porque não saiu o gol, mas imagina o trabalho todo que você também tem dentro do contexto do futebol. Você trabalha ali anos para você chegar numa perfeição, chegar num grande momento. E aí você ser prejudicado ou favorecido pelo não ter o VAR, só que continua com mesmo, às vezes, dúvidas. Por exemplo, nesse Fla-Flu, o último Fla-Flu, teve 2 lances que foram muito polêmicos. Uma expulsão do Samuel Xavier, que teve o pisão. No meu ponto de vista, tinha que ter sido expulso. Mas também teve uma entrada do Léo Pereira, que foi por trás, teve a intenção de fazer a falta e estava em direção ao gol. Só que aí o árbitro não deu o cartão vermelho. Aí qual é o critério? Somente da violência do pé ou pela falta? Porque o outro também, se o pé está travado, ele podia ter pego o ligamento. Então, assim, não tem como você... Aí você tem que ter um pouco mais de regras, aceitar ou fazer uma nova regra em cima dessas situações. Não, porque falou, não era o último homem. Mas não foi a questão do último homem. A questão é que você impediu o cara de ir em progressão ao gol, sabendo que você não ia mais pegar a bola. Né? Então, naquele caso ali, ele matou a jogada. E aí ele teve o quê? Favoreceu o Flamengo naquele momento. Né? Porque o Flamengo não teve jogador expulso, o Fluminense teve, e aí mudou todo um cenário. Então, assim, eu acho que dentro do VAR, dentro do próprio da CBF, da FIFA e tudo, tem que começar a fazer novos estudos para entender um pouco melhor o formato da nova regra. Porque você não pode prejudicar ou favorecer alguém dentro de uma partida. Né? A gente está ali com o VAR para minimizar os problemas. Só que hoje os árbitros eles estão cada vez mais tranquilos enquanto a arbitragem. Ele apita e fica esperando o VAR. E assim, exato, ele não tem mais a responsabilidade ali de ali. Calma, vamos verificar. Calma, tô checando. E sabe o que é curioso que você fala, Tirson? Que antes do VAR, né? Não foi exatamente o que você disse, mas antes do VAR a gente precisa rever também a arbitragem, porque o VAR ele veio para corrigir aqueles mínimos erros que a gente tinha, né? Na década de 2000 para trás, entre outras coisas. E aí, no Brasil, não sei em outros países, não tenho conhecimento para falar sobre outro país, mas no Brasil, o VAR se tornou
tão piada em algumas situações, né? Como essa que você falou, talvez não seja tão grave, que aí vira sinônimo de zoeira. Tipo, Varmeiras, Varmlengo, né? Pô, o VAR favorecendo, não poderia ser assim, É muito né? comum a gente também, atualmente, que nem você falou, ouvir vai depender do critério aí do árbitro. É isso que o Tilson tá falando, entendeu? A gente deveria ter um critério, por conta do VAR até, um critério um pouquinho mais explicado aí do que é o que não é falta, pra não prejudicar. Curso, de repente, alguma especificar melhor como é que funciona, o que mudou com o VAR. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que assim, o mais importante seria fazer um estudo melhor para isso, porque assim, o vôlei tem lá, bateu fora da linha ou dentro da linha. Aí você olha lá, pum, se chamou, revisou, beleza, é simples, rápido. O futebol é contato, é impacto, né? Então, às vezes, uma linha ali de impedimento. Né? E aí, vamos supor, vamos botar a linha do impedimento. Se a linha do impedimento, a câmera, ela está em direção, está no meio do campo. E aí você bota ela na diagonal um pouquinho. Você bota uma linha, ela não está não está na reta, mas... Tá na área, exatamente, você está numa diagonal. Só que para quem está dentro de casa, de repente, é uma linha reta. Mas essa linha reta, às vezes, ela está torta, porque não é a torta de sinueta, mas é a torta de uma direção não está no ângulo certo. Exato, no ângulo certo. Então, assim, aí tem que ter aquela câmera, aquela de carnaval, de Fórmula 1, de corrida, que acompanha ali aquele lance. Já que você tem que pensar nesse aspecto, porque um pouquinho que você sai da linha, já era, né, da sua linha de impedimento, que é fundamental ali, acompanhando isso é interessante. A jogada, ela assim, não foi ainda falado, mas é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, né? Bom, Atirson, já passamos aí da metade do nosso bate-papo, o tempo urge. Vamos mudar de assunto de novo, ainda falando sobre comparações, momentos, né? Você falou ali que você quase queria muito para a Copa do Mundo 2002. Olha como que o futebol é maluco. Eu vou fazer uma reflexão maluca aqui, tá, Atirson, para você ver que tem coisa que eu não tenho resposta. Eu vou jogar pra você e ver o que você acha. 2002, outro mundo, outro torcedor, outra tecnologia. A gente tinha até 2002, pelo menos eu como torcedor. Minha primeira Copa que eu vi ali, que eu torci, foi a de 94. Lembro de tudo quanto é resultado, se bobear até de quem marcou o gol. Então eu fui apresentado pro futebol daquele jeito. Final, aí na final 98 perdemos, final campeão. Acabou. De 2002 pra cá veio tecnologia, veio preparo físico, futebol... Pelo menos até o que a gente está conversando aqui, melhorou a infraestrutura. Atirson, o que aconteceu... Estamos aí com o ranking da FIFA, provavelmente, né, o Brasil, né, não é soberano como foi em outros tempos. A Argentina provavelmente, né, ocupando essa primeira posição. O que aconteceu com o futebol brasileiro, se é que essa é a pergunta certa, que a gente não conseguiu mais ir para uma final de Copa do Mundo, na sua opinião? É uma situação que não é tão simples ter essa resposta, né, cara? Assim, por qual motivo você não conseguir chegar numa final, ela é muito complexa, né? Eu gosto de ver o processo. Como foi feito o processo dentro dessa estrutura? Foi feito da escolha de qualidade técnica, desenvolveu um atleta, não desenvolveu um atleta? Porque, assim, você chegar numa quarta de final, por que você perdeu? Foi por um detalhe? Ou você perdeu uma Copa da forma que perdeu para a saída da Alemanha na forma que saiu aqui no Brasil? Aí foi realmente uma situação que a gente fala, a gente não estava, no meu ponto de vista, preparado. Aí não sei se era tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, eu não estava dentro do processo ali para entender melhor. A gente viu muito de fora, a gente vai comentar sobre o resultado final. Entra o lado emocional, você jogar uma Copa do Mundo dentro de casa, a torcida, você esperava muito que a torcida estivesse do seu lado, aí entra várias situações, né? Várias vertentes dentro do contexto. Agora, até mesmo aquela saída da Copa do Mundo ali na quarta de final, que o Dunga, né, era o treinador, a gente via um Brasil assim, que poderia ter passado por um jogo, detalhe, né, se eu não me engano, foi a raspadinha ali do Felipe Melo, infelizmente ele foi tentar cabecear, se eu não me engano foi essa. Contra a Holanda, né, 2010? Contra a Holanda, que o Júlio César tentou sair, acabou não conseguindo pegar, então assim, ali foi um detalhe individual do jogador, que a tomada de decisão, ele estava preparado, só que aconteceu. Não foi uma coisa que a preparação, não teve
Você não vê os jogadores com má qualidade. O Felipe Melo é um baita jogador, um grande jogador, e ali ele estava preparado, né, para cabecear, só que acabou raspando, que isso acontece com qualquer jogador. Só que assim, as outras Copas me pareceu mais o lado emocional do que a parte técnica. Aí entra a falta de tempo para trabalhar, mas todas elas têm falta de tempo para trabalhar. Agora, os europeus, eles disputam uma Eurocopa sempre, né? Praticamente ali, a Eurocopa ali, tem várias grandes seleções jogando. O Brasil tem a Sul-Americana aqui, três seleções são as mais importantes. Uhum. E às vezes varia ali, mas mesmo assim, eu acho que tem que ter uma renovação. Eu particularmente não gosto do treinador europeu assumindo a seleção brasileira, porque não sabe muito da nossa cultura. Muitos vão pensar, você não gostaria de ver o Pep Guardiola. Sim, o Pep Guardiola é uma outra situação, o Ancelotti é uma outra situação, mas mesmo assim nós temos treinadores importantes aqui. Eu acho que se você pega um europeu e bota ali qualquer estrangeiro, bota ali para assumir qualquer clube ou qualquer seleção, você tem muito mais paciência do que você botaria um brasileiro. Por exemplo, Flamengo com VP. Se fosse um brasileiro, esquece, já tinha sido mandado embora. Tinha caído. Já tinha sido mandado embora. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E hoje você tem um pouco mais de estrutura, corpo por trás para fazer o que você quiser. Você pode botar o jogador que você quiser, você não posso botar a estrutura que eu quero. Será que o treinador brasileiro, mudando a cultura do teu time, por exemplo, o Flamengo gosta de jogar com posse de bola, aí você bota uma cultura de jogar reativo, que é o jogo de contra-ataque. Será que um treinador brasileiro fazendo isso iria durar muito? Então, assim, são situações que não, para dizer da seleção brasileira, é muito complexo, né? Eu acho que é o momento. Eu acho que a geração, né? A gente tinha outros jogadores que eram mais protagonistas que somente essas seleções que passaram. Fala de protagonismo de o cara lá. Sim, sim. Pô, na Copa de 94 tinha 4, 5 jogadores que decidiam o jogo a qualquer momento, além dos outros grandes jogadores que tinham. Aí você veio para essa Copa do Mundo, você tinha um Neymar, tinha um outro, 2, 3, 4 jogadores, assim, não tinha tanto. E eu acho que assim, não faltou comprometimento, acho que não faltou treinamento, não faltou qualidade de trabalho. Eu acho que é mais o lado emocional que acaba, às vezes, atrapalhando também. Eu acho que até a gente falando dessas mudanças, dessas novas tecnologias, eu acho que isso afeta também muito o lado emocional e psicológico. Uhum. Até dos jogadores, né? Essa coisa de ficar sempre postando as coisas e receber diretamente os comentários. O acesso com Exatamente, o torcedor. eu acho que isso também atrapalha bastante esses jogadores. Já que você já falou, então, de seleção de treinador, eu queria puxar esse gancho e fazer 2 perguntas para você. Eu queria saber um pouco mais sobre o que você acha. Você já falou um pouquinho disso, né, do técnico brasileiro ser um pouco mais cobrado, talvez, do que o estrangeiro. Eu queria te perguntar se você acha que é uma boa solução trazer um técnico estrangeiro para cá e também qual nome para você seria o nome ideal aí para comandar a nossa seleção brasileira. Até se não agora. fosse estrangeiro, né? Se não fosse, quem seria, né? Qualquer um, estrangeiro, brasileiro, quem que você acha que seria a pessoa ideal? Eu vejo Atirson. muito... Eu não estou preparado em algum momento. Gostaria muito, né? Mas não estou preparado. Mas, assim, realmente é uma situação que a gente pensa assim, trazer estrangeiro somente por trazer estrangeiro, no Brasil, como eu falei, várias situações que eu acho que modificaria todo um cenário se você desse autonomia para o treinador realmente colocar a sua metodologia, dar tempo para o trabalho dele fluir, trazer contratações, aceitar realmente o que o treinador pensa, porque a gente sabe que tem muitos gestores que dominam mais o clube do que qualquer, até mesmo às vezes treino e próprias escalações, e isso não é legal. E aí você vê que alguns treinadores, quando começa a ter um pouco mais de respaldo dentro da diretoria, com contratações, com liberdade para você e autonomia para trabalhar, você tem resultados, né? A gente viu até mesmo no próprio Flamengo aí, recentemente, o Rogério Ceni, com todas as dificuldades, ele conseguiu ganhar títulos no Flamengo e mesmo assim foi dispensado do clube. E aí você vê os treinadores estrangeiros vindo com culturas diferentes, não entendendo às vezes a cultura. O do Palmeiras eu acho que foge um pouco da curva, e o Jesus, quando chegou no Brasil, acho que foge um pouco da curva, o que eles entenderam como é que funciona a característica, estudaram bem o clube
como que é a característica do torcedor, como funciona a cultura dentro do clube, e com isso faz uma grande diferença realmente para você trabalhar, porque assim, muitos brasileiros têm mesmo talento, mesmo potencial que muitos treinadores europeus. Então, assim, eu acho que falta mais autonomia do que qualquer outra coisa. Pensando em seleção brasileira, eu pensaria no Pep Guardiola, e a forma da nossa cultura, do nosso futebol é um futebol para frente, futebol alegre, solto, descontraído, um futebol alegre. Então, assim, daria, você vê isso dentro do trabalho do Guardiola. E um trabalho muito vencedor, que é o do Ancelotti. Esses dois eu acho que seriam treinadores que eu gostaria muito. O Jesus mesmo, que fez um grande trabalho no Flamengo, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se... eu não sei, eu teria que dar tempo para ver um pouco mais, porque nos clubes europeus ele não conseguiu dar tanta liga quanto ele deu no clube de regatas do Flamengo. Então, assim, na seleção eu teria que dar tempo para ele. No futebol brasileiro, no treinador brasileiro, eu gostaria de dar a oportunidade, no caso, se eu não, né? Eu gostaria de ver, quem sou eu para dar a oportunidade? De ver o Diniz, eu gosto muito da metodologia do Diniz. Mas aí entra muita gestão, forma de lidar, liderança, essas coisas todas, que também não é somente só o treinamento, tem todo um aspecto por fora também. Interessante. Muito bem. Bom, vamos falar de um assunto que você quase não gosta muito, que é Flamengo. Falamos de seleção brasileira, tá aí as opiniões de Atirson, deu aí os seus pitacos de quem ele gostaria, né? De quem ele daria chance, tanto para estrangeiro como brasileiro. Ancelotti, Guardiola. Opa! Não, tô aí. Chama o Atirson para ser auxiliar. Daqui uns anos, Flamengão da massa. Quem sabe até de técnico, já né? pensou? Porra. Já fizemos aqui uma prévia com o futuro técnico da seleção brasileira. Amém. De um lado o Fernando Diniz nesse final de semana, do outro o VP. Um assunto que, ó... polêmico. Eu fui pro Rio de Janeiro há um mês, mais ou menos, e eu como corintiano, eu tenho o meu rancinho guardado com o VP, e o pessoal aqui em São Paulo, o Atis começou a achar que o meu problema é com o Flamengo, e não é. Daqui pra frente, por onde eu tô falando, tá, gente? É o Diego que estou falando isso. Eu vou ter um rancinho dele porque ele sai pela porta dos fundos do Corinthians, tem toda aquela história que o torcedor corintiano já sabe. Mas quando eu fui pro Rio de Janeiro e vi o torcedor do Flamengo reclamando do Vitor Pereira, eu fiquei um pouquinho mais aliviado. Um ou outro, tá? Não foi todo mundo que falou. E, obviamente, o torcedor adversário, não. Eu quero mais que o Vitor Pereira continue no Flamengo. Números são números. O cara veio com a faca e o queijo na mão. Vitor Pereira, você tem 3 finais pra você brilhar. Agora você vai fazer o seu nome no Brasil. Ele foi lá até agora, né? Ainda temos o segundo jogo da final do Cariocão. Até agora ele conseguiu cumprir com a meta dele, que é perder tudo. Ele perdeu todos. O que você acha do trabalho? O que aconteceu com o Vitor Pereira, o Atirson? Solta a voz. Na verdade, assim, o que a gente imagina é que o treinador chegue e consiga dar sequência aos trabalhos feitos anteriormente. Melhorar um aspecto ou outro, colocar um pouco da sua ideia de jogo, mudar um pouco o teu aspecto dentro da própria cultura, dentro da performance dos atletas. O que eu consegui reparar nesse início, que eu não consegui ainda entender a metodologia de trabalho dele, eu não consegui entender ainda. Ele diz muito que ele quer que o time pressione lá em cima, ele fala isso nas entrevistas dele que eu peguei, né? Eu quero que o meu time pressione lá em cima, não deixe o time adversário pensar e tudo. Mas eu não consigo ver isso no time do Flamengo. Eu vejo um time com 3 zagueiros, um time que marca próximo em blocos, que a gente fala que são os balanços defensivos, né? Você vê realmente o time desse formato, mas a ideia de jogo, de fazer muitos gols, de fazer o time trabalhar para... Não vejo o time hoje com posse de bola da forma que tinha anteriormente. O que eu vejo é que ele está tendo uma briga interna dentro com os jogadores. Eu não consigo ver ali ele ter a gestão de todo o grupo como o Dorival tinha, né? Assim, você via uma gestão do Dorival muito mais suave, os jogadores realmente jogando por ele, abraçando o que ele tinha de ideia. Você vê o time realmente, quando não marcava atrás ali, no meio do campo, mas marcava forte, e a partir do momento que tinha a bola, você tinha a ideia de jogo clara da movimentação dos seus jogadores. Hoje eu não consigo ver isso ainda no Flamengo, não consegui ver. Falam-se muito, o treinador europeu ele joga muito de acordo com o adversário, vou modificar muito as peças.
eu joguei na Europa, não existia isso. Você não tirava o Zidane do time, você não tirava o Del Piero do time, você não tirava o Edgar Davi do time, você não tirava o Zambrota, você não tirava o Buffon. Então, assim, não é bem dessa forma. Eu joguei na Alemanha, raramente você tinha uma modificação dentro do time titular. Uma peça, né, ou outra. Oi? Leverkusen, né, que você jogou? Isso, Leverkusen. Então, assim, são coisas que falar, o futebol europeu, ele tem essa cultura, tem uma cultura diferente, mas não desse formato que tanta gente se fala. Então, assim, o que eu penso é que, assim, do formato que eu vejo dele jogando, né, do VP jogando, da formação, da estrutura dele, ele está querendo modificar uma cultura do nosso futebol. Ele fez isso no Corinthians, jogar ali atrás, reativo, deu certo em alguns momentos, o time conseguiu chegar ali na semifinal contra o Flamengo, a final contra o Flamengo na Copa do Brasil, semifinal na Libertadores. Então, assim, mas mesmo assim eu não consegui ver, e não sei se a torcida vai aguentar esse formato no Flamengo, não, porque assim, no primeiro tempo contra o Fluminense, o time tomou uma vaia danada. No primeiro tempo o time tomou uma vaia. Nas redes sociais já estavam pedindo, quando saiu a escalação, nas redes sociais já estavam pedindo demissão dele. Porque colocou o Gabigol no banco. Exatamente, porque ele escalou o time para se fortalecer defensivamente ao invés de agredir o adversário tecnicamente. Então, assim, ele botou o Everton Ribeiro, tudo. Porque o time deu sorte de fazer o gol. O time deu sorte de fazer o gol no começo do segundo tempo. Aí mudou todo um cenário. O jogador expulso do Fluminense, aí mudou todo o cenário. Mas eu ainda estou curioso. Eu não sei se vai dar, assim, gostaria de estar falando muito bem do treinador, que eu gosto de sempre mencionar o trabalho do treinador, que eu acho muito bacana, quando você vê a ideia de jogo bem claro. Hoje eu não consigo, e ainda não consegui entender o que ele quer dentro do contexto do futebol brasileiro aqui, dele implantar esse modelo dele aí, não consegui entender, não. Mas, Atirson, você não acha também... Não precisa entrar muito nesse assunto, mas só uma pergunta. Você não acha que o timing também de colocar ele no Flamengo não foi um timing meio ruim? De ele já chegar no time sem conhecer tão bem as peças e já botar ele direto para várias finais? Mas aí é a gestão que tá errada, né? Se você sabe que tem várias finais para disputar... Eu não penso em várias finais, né? Eu particularmente. Eu penso em uma final, que seria a final do Mundial. O mais difícil é você chegar no Mundial. Se o Mundial foi em fevereiro, modificou, não importa. Você tem que ter um planejamento para aquilo ali. Se você já sabia que o planejamento era para daquela forma, você não modificasse. Eu acho que assim, o cenário do contexto da gestão do clube em fazer a modificação, se foi certo ou errado, é a escolha dele. No meu ponto de vista, eu acho que arriscou muito, além do trabalho que demorou-se a iniciar. Perfeito. E só para finalizar o assunto do Flamengo, Atirson, foi injusto a saída do Dorival, você achou? Cara, assim, por tudo que ele conquistou, que ele conseguiu fazer o time jogar, ele pegou um time desacreditado, que foi deixado pelo Paulo Souza, né? Isso. O time desacreditado. Que também era uma promessa também, né, o Paulo Souza, né? Mas que o time não andava, fez toda uma mudança ali, pediu o telão no clube, botaram o telão, até toda a estrutura que o Flamengo tem, mas não andou. Aí o Dorival resgatou a alegria dos jogadores de novo, atuar pela camisa do Flamengo, voltar a acreditar no título. Se ele tivesse pego um pouquinho antes, eu acho que ele brigaria até mesmo pelo Brasileirão, né? Ele ficou ali na Copa do Brasil e Libertadores, mas ele conseguiu resgatar tudo isso. Aí eu não sei bem o que aconteceu. A gente não mencionar que isso foi certo ou errado, o que aconteceu de verdade, só tem duas pontas para falar a verdade. A diretoria do clube e o próprio Dorival. Eles sabem o ponto realmente que aconteceu. Eu mencionar aqui, eu acho errado, porque o cara fez um trabalho do caramba, trouxe alegria para o time, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E aí você é dispensado, aí eu não entendia, eu não posso entrar em méritos, mas assim, é lógico que quando você é campeão, naturalmente você dê sequência ao trabalho que você fez, né? Olhando de fora, acho que é unanimidade aqui de que não tenha sido talvez a melhor decisão. Aqui em São Paulo, pelo menos, repercutiu muito estranha a saída do Dorival. Só aproveitando, pergunta rápida, viu, Tio? Sim ou não? Você falou do Diniz, mas e o Dorival na seleção? Você acha que não? Cara, assim... Perguntei e saí correndo aqui. Perguntei. Não, ele fez um trabalho muito bom no Flamengo, né?
e no Ceará, se não me engano. Então, assim, ele ficou um período bem longo. Mas eu acho um treinador que já tem uma cultura dentro do futebol brasileiro. Eu acho um nome bem interessante, né? Assim, é lógico que no que ele fez no Santos também, lá atrás, quando ele revelou vários grandes jogadores. Então, assim, é um nome interessante. Falam-se muito sobre isso também, né? Ele estava especulado e não sabia se iria. Não sei se foi isso. Eu não posso entrar em mérito, né? Muito bem. É isso, Beleza, estamos então. chegando já no final da live, Uma né, pena, Di? viu, Atirce? A gente tá gostando muito, a gente não vê o tempo passar. Ficaria aqui. umas 3 horas aqui, mas a gente tem que cumprir aí com o nosso combinado. Finalizar também com uma coisa que a gente que é jornalista gosta muito de fazer e quem é boleiro também gosta de participar, que é o famoso bate-bola, aquela pergunta rápida pra gente finalizar. Pergunta simples, ou é um, é outro, sem mais delongas. Fica à vontade pra Se for difícil, eu boto os dois, hein? Se quiser pular, você também fala, Bem, não quero, pula. as primeiras vão ser fáceis, que é palpite pros títulos estaduais que acontecem, os principais desse final de semana. Vamos lá, então. Cada um fala um? Vamos Pode lá, ser, Mari? pode Então ser. eu vou começar aqui. Quem vai ser campeão paulista? Água Santa ou Palmeiras? Palmeiras. Carioca, Fla ou Flu? Flá. Quem vai ser campeão mineiro? O América ou o Galo? Aí tá uma briga boa, hein? Essa aí tá boa, hein? Eu vou de Galo. Gaúcho. Saiu na frente, Gaúcho agora, Grêmio ou Caxias? Grêmio. Libertadores da América, tá rolando agora. Qual clube ou quais dois clubes, pode parecer meio óbvio aí, quais clubes brasileiros vão lutar pelo título aí do Libertadores? Eu acho que entra aí na briga Flamengo, Palmeiras, pelo formato da forma que foram feitos os últimos anos. Atlético Paranaense manteve ali o seu elenco, pode ser que consiga brigar também, né? Eu espero um pouco mais do Galo, né? Eu acho que o Galo tem um elenco bom, mas ainda não encaixou ainda. Eu vou ficar nesses 4 aí. Vitor Pereira, fica ou sai? Não, Fluminense tem uma Fluminense grande também, na visibilidade. Libertadores. Eu gosto muito do time do Fluminense. Então Bom. vai. Vitor Pereira, fica ou sai? Sai. Quem deve ser titular se fosse só um? Pedro ou Gabigol? Rapaz. Essa a Pra mim, gente pra mim complicou. vamos os dois. Pro Dorival também. O Dorival Pra mim também. vamos os dois. Eu acho Não que eles consigo não ver estão os dois. gostando. Um combina com o outro, porra. Lembra daquelas duplas, Assis e Washington, Bebeto e Romário. Romário? É isso. Se lembra. Acho que a gente concorda. Atirce e Romário. Mas acho que talvez os dois não tenham lembra curtido muito, muito. não. Então vamos lá. Melhor jogador da atualidade? Não, da atualidade no mundo todo, Do mundo todo. Brasil e mundo, vai. Brasil e mundo. Mbappé, eu acho que é um dos grandes nomes que surgiram aí dos últimos anos, que mantém um nível muito bom de qualidade, né? O Cristiano Ronaldo já passou, o Messi foi agora campeão e tudo, mas a gente sabe que está no finalzinho. Foi muito legal ele ter ganho a Copa do Mundo, porque é um jogador que merecia essa Copa do Mundo mais do que ninguém. Eu torci muito para ele, não pela Argentina em si, mas por ele. Ele Todos merece nós. Eu também, torcendo A pelo torcida Messi. não, Messi sim. Eu acho que se não tivesse o Messi, esquece que o brasileiro não torceria ali para a Argentina, mas acho que muito pelo Messi ele merecia. E no futebol brasileiro, cara, eu gosto muito do Arrascaeta, pena que ele está num momento delicado, né? Podia ser brasileiro, né? Podia, viu? Podia Nossa, ser aquele brasileiro. 14 no Brasil ia fazer a festa. Exatamente. Podia ir pro Corinthians. Bom, outro Brasileirão. Vai começar o Brasileirão daqui a pouco. Já, né, até pela Libertadores, até saberia mais ou menos quem seriam os favoritos pra você. Mas tem algum dos times grandes que corre risco de cair pra Série B, você acha? Quem que deve Cara, tomar sim. cuidado? Pelo início de temporada do Botafogo, Tô acho que medo. tem que abrir o olho. O Botafogo não começou bem. O Santos tá ali ainda brigando ainda pelo um começo, muito pela estrutura, né? Lógico que o Odair faz um grande trabalho ali, mas eu acho que precisa fazer contratações para evitar, né? O time que eu torço muito é o Santos, né, cara? Eu tive um prazer imenso de jogar lá, sou muito grato aí pelo Santão aí, o Santos tá o glorioso, né? Glorioso É um Santos. amigo praiano. Relaxado. Esses dois eu acho que tem que abrir o olho pelo fato de ter que contratar. Eu sei que financeiramente as coisas estão difíceis, tudo, mas se ficar ali, pelo menos o que a gente viu
nos estádios, porque assim, o Brasileirão, no meu aspecto, vai ser o Brasileirão mais difícil dos últimos tempos, né? Os clubes contratando, os grandes das capitais contratando, fazendo boas contratações, e o subindo o Cruzeiro de novo, né? Voltando o Vasco, o grande, né? de camisa de peso, assim, voltando ali. Então, hoje a gente tem 12 já dos grandes clubes, Bahia. Então, resumindo, vai ser uma batalha muito pesada esse ano aí pro Brasileirão. Tá Ansioso. certo. A próxima. Eu te perguntei qual que é o melhor jogador da atualidade. Eu quero saber qual que é o melhor jogador que você já jogou, seja contra ou a favor. Joguei com o Zidane, e Só pra mim, Zidane. um gênio. Só. Podemos encerrar a live. Deixa Depois dessa. Zidane. Zidane, Ronaldinho Gaúcho, que monstro, né? Bruxo era sensacional, o Bruxo que fazia com a bola. O Romário eu peguei no finalzinho, mas ele continua sendo sempre o gênio, né, cara? E Ronaldinho Fenômeno, né? Ronaldinho Fenômeno também. Absurdo. Tá ruim a lista Fora da dele. Tá ruim, fraco. tá ruim a lista Você marcou dele. o Fenômeno, Jogou com Atirson? ninguém, não. Tem Você não Flávio, tem. Aí entra vários aí que são ídolos também, né? Muito bem. Última pergunta aqui, essa aí é pra você. Vê o seu clubismo também. Essa é perigosa, hein? Melhor time do Brasil, Palmeiras ou Flamengo? O momento hoje é do Palmeiras. Mesmo com a perda toda dos jogadores, manteve uma cultura dentro do seu time. O treinador sabe bem o que quer, os jogadores entendem bem a metodologia de trabalho dele. E o Flamengo ainda está num processo que eu ainda não, como eu falei na própria live toda, ainda não entendi o processo que o Flamengo está montando com esse treinador. Ainda não consegui ver uma leitura. Então, eu fico com o Palmeiras hoje. Muito bem. É isso. Acho que seria. Qualquer um que não é clubista, acho que escolheria também o Palmeiras. Sim, né? sim. Infelizmente. Sim. Tá numa fase boa, né? Mas o pessoal. Não, quem não é palmeirense aqui em São Paulo tá secando, torcendo pra Água Santa até não querer mais. Mas vamos lá, então, Isso Atirson. é mesmo, É, então, isso vale, né? Isso pode. Atirson, eu quero agradecer muito, como eu acabei de falar, a gente queria ficar umas 3 horas aqui nessa resenha. Saiba que o Banca Braba, que as portas estão sempre abertas, você pode sempre voltar pra conversar, trocar ideia, mais novidades, mais resenha. Ih, esqueci de contar aquela história pro pessoal do Banca Braba. Manda um salve que a gente abre aqui o microfone pra você. E sucesso sempre, Atirson. Muito obrigado, viu? Te agradecer e também torcendo muito por você aí. Talvez que você esteja daqui uns aninhos como treinador. Espero que você já fez pelo Santos, espero que faça ainda mais, se Deus quiser. Daqui uns anos, quem sabe. E é isso, Atirson. Muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade, papo maravilhoso, realmente passou rapidinho. Vocês são brabo mesmo, né? Essa banca é braba mesmo, né? Obrigada. Obrigado, gente. Valeu, Atirson. É isso aí, pessoal. Atirson, um dos grandes, se não o maior lateral esquerdo da história do Flamengo. Lembrando que você aí, final de semana, de futebol, hein, na aberta, e você pode deixar os seus palpites, vai lá no mercado dos principais campeonatos estaduais, as finais, né? Então é hora de palpitar, é agora, nos despedimos. Gostou? É isso. Lembrando que a gente posta várias coisas nas nossas redes sociais, né? Várias coisinhas diferentes. Esse final de semana a gente vai estar também aí na final do jogo de volta do Água Santa e do Palmeiras. Então, lá no Allianz. Fica de olhozinho lá nas redes sociais que vai ter conteúdo. E essa entrevista vai render, hein? Vai. Gostou? Gostei. Sucesso, né? Isso. Vamos se despedir, final Passou de semana? rápido, vamos. Pessoal, um final de semana abençoado pra todos. Boa Páscoa. Sincronizado demais, cara. E até a próxima semana. Novidades virão por aí. A gente vai informando vocês nas redes sociais. Então fique atento no Instagram, TikTok, no Telegram do Betway Brasil. E se inscreva aqui logo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva logo aqui no canal do YouTube. Por favor, né? Um beijo pra vocês. Até o próximo Banca Braba.